boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2018. Olá, Camila, como vai você? Olá, Vera, boa tarde. Você pode me dizer que horas são? Claro. Olha, são 5 horas e 47 segundos, horário de Brasília. Olha que maravilha, quer dizer que nós estamos realmente ao vivo. Ao vivo. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar de diabetes, vamos falar de alimentação durante o verão, vamos falar do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro e vamos falar também de música. E os nossos convidados são Pedro Baby, que é músico, compositor, cantor, tudo que você quiser. E ele está promovendo aos domingos só, né? Agora a gente vai fazer as quintas-feiras de janeiro. Tá melhorando. Tá melhorando. Que é o Jam PB, onde ele recebe convidados muito especiais da música brasileira e ele toca... Ele vai contar pra gente tudo que ele está fazendo nesse Jam PB. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado, é uma honra. Prazer todo meu. Nós estamos com o Dr. Pedro Assede, que é endocrinologista, e ele vem nos falar sobre a cirurgia metabólica, aquela cirurgia bariátrica, para diabetes tipo 2, que foi aprovada recentemente pelo Conselho Federal de Medicina, no caso de gente que já tem... Ele vai explicar, que tem mais de 10 anos e tal. É tudo complicado nessa cirurgia. Prazer em tê-lo aqui, doutor Pedro. Eu que agradeço. Nós estamos com o Fernando Bicudo, que é produtor cultural, novo presidente do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. E ele vai conversar conosco sobre esses desafios todos que ele tem no novo cargo e os planos que ele tem para o Teatro Municipal para 2018, mas com toda a nossa fé, sabendo que a prática que você tem, o conhecimento que você tem do teatro, são garantias para a gente de que esse trabalho vai ser muito bom. Muito obrigado. Eu estou muito esperançoso e estou pronto para a luta. Nós também. Estamos com a doutora Carolina Marques, que é nutricionista, e ela vai nos explicar o que é a nutrição funcional e a relação de equilíbrio com todo o corpo. Eu gostei muito, tudo que eu li a seu respeito. Tem até os 5 passos que a gente tem que seguir. Muito bom, prazer em ter aqui. Prazer mesmo, obrigada. E Camila Abreu, nossa produtora de web, vai conversar com você. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, se você quer participar do Sem Censura, é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário e enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber aqui e repassar para eles. Usem a hashtag Sem Censura para eu localizar, tá bom? Tá maravilhoso. Olha só, eu estava vendo hoje o programa e eu estava pensando que Pedro... Temos 2 Pedros hoje aqui. É um nome muito impressionante, é um nome muito forte. É um nome assim, São Pedro, entendeu? Pedro Grande. É tudo desse tamanho, não tem brinquedo. E aí tem um momento quando o Pedro promoveu aquela união entre a Baby Consuelo e o Pepeu. Tem um momento que ela diz uma frase a seu respeito que eu achei assim lindo. Que ela diz, Pedro, o pacificador. Olha que coisa linda. Verdade. Foi muito lindo aquilo, hein? Foi um momento muito especial aquilo ali. Eu fiquei muito emocionado de poder ser o fio condutor, de levá-los novamente ao palco, né? E através da música restabelecer uma amizade que estava um pouquinho afastada e que ninguém merecia que ficasse afastada. Maravilha, né? foi emocionante aquilo. E eu fiquei também muito Olha feliz. só, vamos lá. Então, você podia começar tocando um pouquinho Claro, e aí a prazer. gente conversa Tá bom, sobre prazer. o show que você está fazendo. Claro, bom. Maravilha, Pedro. Deixa eu plugar aqui. Mas Fernando também é um nome lindo. Muito obrigado. Essa música chama-se Beijo, é uma parceria com Arnaldo Antunes e Betão Aguiar. Por que não beija, ainda beijará? Se não deseja, sim desejará. Mas por que não beija, ainda beijará? Se não deseja, sim desejará. Tudo é possível, não me querer. Tá tudo aí pra todo mundo escolher. Eu já desencantei, já parei de pensar. Deixo essa onda passar. Porque não deita, ainda deitará. A luz acesa ainda vagará. Tudo é possível, eu e você, ao
Alguma coisa tem que acontecer. Se tudo passa, o tempo vai ter que passar. Então vamos ver no que dá. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lindo. Muito maravilhoso. Traz o violão e vem conversar Claro. aqui. Dá para trazer? Dá sim, posso te plugar? Pode? Pode. Ok. E aí fica acústico só, Sim, né? um prazer. Olha só, você virou músico e você começou a cantar com que idade? Olha, eu comecei a tocar primeiro aos 14 anos, basicamente. Essa coisa de ser filho de músico, as pessoas acham que você nasce sabendo, isso não é verdade. Mais ou menos, né? Aprende de ouvido, né? Mais ou menos. Você pode ter uma aptidão musical, você pode ter realmente ali uma facilidade de conviver com aquele ambiente, mas no meu caso, que resolvi tocar o mesmo instrumento que o meu pai, foi uma pressão muito grande, porque já existia um nível pré-estabelecido. E para as pessoas que estavam em volta, existia também uma exigência. Ah, você deve tocar tanto quanto seu pai. Ah, você vai tocar melhor que seu pai. Mas ele era exigente? Não, pelo contrário. Meu pai, na verdade, por ele ser autodidata, ele não me ensinou nada, ele não sabia ensinar. Então, e ele quis também que eu escolhesse a música como um caminho próprio. E por conta disso, eu também me tornei autodidata. E com 17 anos, quando eu percebi que era realmente isso que eu queria fazer na música, eu resolvi sair do Brasil e morei praticamente 10 anos no exterior, tocando na noite e me descobrindo como músico, descobrindo a música brasileira, tocando em bares, tocando na noite, para entender o que vinha de dentro de mim sem estar no ambiente dos meus pais. É engraçado, né? Você conseguiu fazer uma carreira inteiramente solitária, né? Uhum. Quer dizer, você foi embora, Fui e embora. você aí foi tocar com Bebel Gilberto. Foi, exatamente. Com Bebel Gilberto foi o primeiro trabalho. A gente já se conhecia de vida, mas ela teve a oportunidade de me ver tocando num bar em Nova York e adorou meu violão. A gente se identificou imediatamente porque eu sou muito fã do João Gilberto, né? A minha escola, inclusive, de ser músico é mais através do violão e não tanto da guitarra quanto do meu pai. E eu recebi o convite por conta de uma música que ela gravou no segundo disco dela, uma parceria minha com Daniel Jobim. Ela gravou uma música chamada Every Day You've Been Away e por conta dessa gravação eu fui convidado para uma turnê mundial com ela. A partir daí, realmente, a minha vida mudou. Aí você fez turnê com Gal Costa, você Foi. fez turnê com Marisa Monte, Fiz. você fez turnê com Ana Carolina. Fiz, Quer dizer, você tem escola pra caramba sozinho, né? Eu busquei um caminho sozinho. de Você verdade. é um profissional independente dos seus pais, muito independente. Eu busquei esse caminho, porque E imagina conseguiu, né? a pressão, né? Hoje em dia eu acho que eu me divirto com isso, assim. Hoje em dia é tão bom juntar perto do meu pai e poder trocar musicalmente com ele. Quantos anos você está? Vou fazer 40. Pô, é muita coisa, é muito garoto ainda, já tem um currículo bom, né? E aí você resolveu cantar também? Foi. Porque isso é um segundo momento, né? Porque você fazia só... Eu resolvi, primeiramente, eu comecei na música, comecei a querer tocar um instrumento porque eu ouvia melodias na minha cabeça. E eu queria aprender a musicar essas melodias. Então, o caminho da composição foi o que me direcionou para a música. Eu sempre tive vontade de ser músico por causa da composição. Não por conta do instrumentista em si, não da virtuose do instrumento, mas da composição, da melodia. E a voz é um instrumento além, né? Que você tem que ir trabalhando, tem a coisa da inibição. Não, sobretudo se você sempre faz parte de banda, se sempre você faz parte de turnê de cantor, fica mais difícil ainda. Mais difícil, ainda mais com essas cantoras. Cara, como é que você vai soltar a tua voz junto da Gal Costa? Foi Difícil pra caramba. muito difícil. Com o trabalho que eu produzi para minha mãe, esse trabalho de resgate da carreira dela, que a gente fez em 2013, ela também sempre foi uma grande incentivadora, desde pequeno, a grande incentivadora para eu realmente gostar de palco foi minha mãe. Ela botava a gente no palco fingindo que estava tocando, para participar do ambiente. E nesse trabalho ela me obrigou a cantar bastante.
Nos Estados Unidos, quando eu tocava na noite, eu também comecei a cantar lá e foi a minha escola inicial, mas nesse trabalho com a minha mãe, eu realmente fui obrigado a cantar por conta dela, cantava umas 2 ou 3 músicas no show. E aí falei, bem, agora tá na hora, né? Tem uma coisa que eu queria te perguntar. A gente estava até conversando ali com a diretora, com a Emília, que também adora o que você faz. Eu disse, "Precisa, ele fez infância, como é que é? Velha infância. Velha infância. Eu digo, caramba, como é que é você ter uma música que você compôs junto com Marisa Monte, com Arnaldo Antunes, com todo Carlinhos mundo? Brown, Davi Moraes. Como é que vocês compõem juntos? Isso é Olha, impossível, cara. Você diz, lá, isso ficou legal, aí vale. Cada música é um caso, né? Existem músicas que podem sair imediatamente, como é o caso de uma nova aliança, que tem uma história curiosa também, que depois eu conto, mas Velha Infância foi uma música que eu acho que ela, se eu não me engano, eu posso estar errado, ela demorou mais ou menos 5 ou 6 anos para ficar pronta. Cara, você sabe qual é, Camila, a Velha Infância? Toca aí um Sei. pedacinho só pra gente. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança, e a gente brinca na nossa velha infância. Caramba! Linda essa música. É linda. Várias músicas dos tribalistas são dele, quer dizer, são deles. São parcerias, exatamente. São deles. Essa música curiosa que você perguntou, como que a gente fez essa música? Essa música começou com uma melodia, e a gente começou a tocar violão, o Davi Moraes, filho do Moraes Moreira, que é um grande irmão. Que é de um pouco mais infância, velho que você. Um pouco mais velho que eu. Na época, Marisa e Davi eram casados, então a gente convivia muito. E a gente começou a tocar essa harmonia e a Marisa começou a improvisar essa melodia. E essa melodia ficou durante anos. Um derundaru, anos. Anos de um derundaru, e tinha uma fita gravada que eu tinha lá em Nova York, eu ficava ouvindo e falava, pô, essa música é tão linda. Um belo dia, 5 anos depois, eu recebo uma ligação da Marisa, estava na casa de um amigo, ela me catou, achou na casa de um amigo, falou, ela me chama de Baby, né? Falou, Baby, tem um segundinho? Eu falei, tenho. Ouve aí. E cantou a música com a letra pronta. Ela tinha encontrado com o Arnaldo e com Carlinhos, e eles mostrou essa música para eles, e eles escreveram a letra em 2 minutos. Então, eu fui comunicado que a música tinha uma letra, e uma letra linda, 5 anos depois, praticamente. Ah, que delícia essas histórias. E esse show que você está fazendo agora, que é quintas e domingos, é isso? Agora a gente passou para as quintas. Saiu do domingo? Saiu do domingo, O povo pensei carioca... que fosse quinto e domingo. Acontece o seguinte, o povo carioca gosta da praia, né? Bastante. Então, se dá uma praia no domingo, eu estava sentindo que o povo ia para a praia no domingo, já tinha saído na sexta, já tinha saído no sábado, chegava no domingo, tinha assim, uma fagulha de energia. Por aí é um show, domingo à noite. Aí meus amigos, poxa, por que você não passa para quinta-feira? Acho que quinta-feira é o inverso disso. É o começo da energia. É o começo da energia, as pessoas estão com vontade de sair. Aí eu resolvi aceitar o conselho dos amigos e vou começar agora dia 11
esse projeto que eu Mas tô que gostando. horas são tardias esse show que as pessoas Começa já às estão... 9 horas da noite. Ah, é mais tardezinho mesmo, né, gente? 9 horas da noite. E onde é que fica esse Coordenadas? Fica em Botafogo, na Rua da Passagem 19, chama-se Coordenadas Bar, um espaço muito bacana, que eu olhei, fui dar uma canja uma vez num show de um amigo, e olhei e me identifiquei com os clubes pequenos de Nova York. Tá. Ah, que você conhece como ninguém, né? Que eu toquei bastante e falei para os donos da casa, falei, gente, aqui tem um espaço muito interessante, fiquei com vontade de fazer uma residência aqui e trazer público para cá, principalmente os músicos, que eu acho que está em falta, né? A gente ter lugar para tocar. Lugar para tocar, né? Está em falta no Rio de Janeiro. Mas aí, como é que você faz? Aí explica para mim tudo que você estava me explicando, que eu gostei daquela ideia do que é uma jam. Isso. Quando eu pensei assim, eu falei, olha, eu tenho muitos amigos que eu coleciono de todos os trabalhos que eu fiz, que você mencionou, Gal, a Ana, a Marisa, a Bebel, o trabalho da Baby. Então, são tremendos músicos e eu vejo que tem muita gente que está também parada, com vontade de tocar, gente talentosa, que não está sem espaço. Eu pensei e falei, olha, eu acho que precisa de um lugar que a gente possa ser livre, criar um conceito livre de tocar, como é intimista. Eu pensei e falei, olha, acho que não é um ensaio aberto porque tem público. Botou público, já não é mais ensaio. Todo mundo liga o modo show, claro. Já vira show. É aquele negócio, a gente tá aqui, todo mundo relaxado, né? Tudo mentira, né? É verdade. E aí pensei, olha, eu vou fazer o seguinte, vou juntar as minhas referências musicais, que são Novos Baianos, Gil, Jorge Ben, Caetano, Baby, Pepeu, Moraes, e vou misturar isso numa lista de músicas e vou começar cada semana a tocar essas músicas sem ensaio. A cada semana, essa música ela vai maturando. Porque a primeira vez que você puxa uma canção, os músicos podem não saber, mas a gente já define o tom, a gente já define uma forma, já se criam ideias novas ali, que na próxima semana ela já foi maturada. E esse processo de criação é uma coisa que eu queria dividir com o público. Quer dizer, na verdade, você consegue divertir os músicos também, né? Também. Eles devem ficar meio assim no começo, né? E para mim, assim, cantar músicas que eu nunca cantei, descobrir canções... Qual é a música que faz mais sucesso? Sempre tem uma que surpreende. Tem várias, mas músicas de Novos Baianos faz muito sucesso. Novos Baianos tem uma nova... Gente, a gente gosta do passado, é um ponto trabalho impossível. atemporal, mas eu fiquei impressionado. Até um dos motivos de eu criar o trabalho de resgate da Baby foi quando eu percebi que a nova geração, vamos dizer assim, de 14 em diante, é muito ligada em Novos Baianos. E eu fico, como é que esse trabalho se renova naturalmente, sozinho, por conta própria? É porque a obra é muito boa, né? As pessoas se identificam. E isso foi o que me deu a vontade de buscar o repertório da Baby antigo, dos anos 80, e convencê-la a cantar, que não foi fácil, porque ela estava num momento espiritual dela de cantar outras coisas, e eu consegui convencê-la de que todo o trabalho que ela escreveu tinha esse cunho espiritual. Ah, maravilha, Pedro, olha. Então, quintas-feiras, no 9 Coordenadas, Rua da Passagem, Botafogo. Exatamente. Que horas? 9 horas da noite. Ok, a gente vai fazer o intervalo, mas a gente volta já já. Pois é, estamos de volta com Sem Censura. Camila, querida, perguntas, comentários. Comentários. A Marisa Alves comentou: Pedro, parabéns pelo trabalho e também por nos proporcionar ouvir novamente Pepeu e Baby. É voltar no tempo, os Novos Baianos, que saudade. Que bacana. E tem uma pergunta do Gabriel Menezes. Pedro, tem planos de fazer uma parceria com a sua mãe? Isso, ela não é por falta de tentativa dela, não. Dela? Eu que acho que período de trabalho, foi tanto trabalho que a gente acabou não conseguindo ter esse momento que é mais lazer. Mas eu tenho, sim, muita vontade de fazer, porque ela é uma grande letrista, a maioria dos sucessos que meu pai tem na carreira, eles são letras dela, e a gente vai fazer, sim, com certeza. Você parece mais com ela ou parece mais com ele? Fisicamente? Não. Personalidade? Eu acho que personalidade, eu acho que eu sou um pouco mais parecido com o meu pai. Né? Tem um pouco mais calmo. Vamos lá. Doutor Pedro, vamos de Pedro a Pedro. Qual é essa novidade em relação a essa cirurgia bariátrica nova? Na verdade, ela é um procedimento, na verdade, uma intervenção no trato digestivo
que tem por objetivo melhorar a condição do diabetes, diminuindo a resistência insulínica e que recentemente foi aprovada, deixou de ser uma cirurgia de caráter experimental para ser uma cirurgia oficializada pelo Conselho Federal de Medicina. Isso ocorreu agora, em dezembro. A gente tem uma explosão dos casos de diabetes no mundo. Nós temos hoje dados que aferem que nós temos 414 milhões de pessoas com diabetes no mundo. No Brasil, nós temos hoje em torno de 14 milhões de pacientes com diabetes tipo 2, que é aquela que se desenvolve ao longo da vida, associada a maus hábitos alimentares. Ninguém fica consultando a Carolina, acaba dando nisso. E que foi-se regulamentada esse tipo de cirurgia, que na verdade é o procedimento cirúrgico, ele é semelhante ao procedimento cirúrgico adotado para a cirurgia bariátrica, que é, na verdade, uma mudança, muito da indicação. A cirurgia bariátrica é indicada para a perda exclusiva de peso, quando a cirurgia metabólica é utilizada para tratamento do diabetes ou de complicações ou da síndrome metabólica, que é a associação com hipertensão e com dislipidemia. Mas sempre está associado à obesidade, não está? Quer dizer, esse tá novo caso, você precisa ter um diabético tipo 2 com índice de massa corporal acima de 30, quer dizer, ele precisa estar obeso pra caramba. Isso. Na verdade, obesidade grau 1. A regulamentação que foi aprovada agora para a cirurgia ser feita metabólica, o indivíduo precisa ter o IMC entre 30 e 34,9, Tá. que é a obesidade grau 1, quer dizer, o primeiro estágio de obesidade, o que já é um avanço. Porque, na verdade, se você for pegar o critério para a cirurgia bariátrica, a gente deveria ter uma obesidade grau 2, quer dizer, o IMC 34. entre 35 e 40, com alguma comorbidade. Então, o indivíduo tinha que ter apneia do sono, insuficiência venosa periférica, varizes, devia ter hérnia de hiato ou alguma outra comorbidade, pressão alta, para que se justificasse a cirurgia. No caso da cirurgia metabólica, a indicação específica são os componentes da síndrome metabólica, principalmente o diabetes. Tá. O que o Conselho Federal de Medicina orienta é que essa cirurgia seja colocada como última alternativa. Então, o indivíduo deve ser tratado por um clínico, de preferência um endocrinologista, durante um período de 10 anos, e nesse período de 10 anos, se não houver o foco da doença for bem tratado, se ela não for atingindo as metas propostas pelo médico e pelas sociedades de endocrinologia do Brasil e do mundo inteiro, você deve propor a esse indivíduo que ele seja submetido a uma cirurgia que pode, e em muitos casos, 80%, 90% dos casos, leva à remissão do quadro de diabetes. Ou seja, você precisa ser um diabético há mais de 10 anos sem conseguir ter nenhum diabetes tipo 2, há mais de 10 anos obeso 1, sem conseguir melhora no seu quadro clínico. Exatamente. E aí você vai para a cirurgia. Exatamente. Eu conheço muitas pessoas que fizeram cirurgia, eu já trabalhei sobre isso, porque eu já fiz reportagem sobre isso, e eu conheço 3 irmãos que fizeram cirurgia bariátrica para emagrecer, eles emagreceram. Eles retomaram todo o peso que eles tinham, eles voltaram a ser obesos. No entanto, eles que eram diabéticos deixaram de ser diabéticos. Eles estão obesos e nunca mais foram diabéticos. Esse é um grande questionamento, Vera, que agora se faz. Porque assim, quando você tira a resistência insulínica, você deixa o indivíduo menos lipotóxico, ou seja, com menos gordura circulante, gordura que atrapalha a ação do hormônio insulina, você faz com que haja uma melhora desse quadro de diabetes. A cirurgia provoca esse tipo de reação, ou seja, você faz justamente para isso. A grande pergunta, que eu estava até conversando com a Carolina antes do programa entrar no ar, é que a grande pergunta a ser respondida agora é até quando? Por isso que a gente não pode falar na palavra cura. Até quando o quê? Até quando ele vai ficar em remissão? A doença diabetes, ela é causada... Voltar? Você acha que ela pode voltar? Eu acho não, eu tenho certeza. O diabetes ela é uma doença progressiva e que tem uma história natural com uma perda de célula beta progressiva. Quando você faz o diagnóstico do diabetes,
50% da população de células beta produtoras de insulina no pâncreas já morreram. E isso acontece tem jeito, evolutivamente. Quando você faz a cirurgia, você retira o mecanismo de barreira, você retira a resistência insulínica. Então, o indivíduo ele volta a ficar com uma glicemia normal. Porém, até quando? Se ele der algum gatilho de ganho de peso novamente, a glicose vai voltar a aparecer. Essas pessoas que eu conheço não estão obesas novamente e nunca mais manifestaram nenhuma diabetes. Parece um milagre esquisito, mas é um milagre. É esquisito. O que e a já gente tem vê, já tem uns 15 anos. O que a gente vê, Vera, não é esse quadro. Bom, É um retorno de uma resistência insulínica com necessidade de você reintroduzir medicação. Tudo bem. Isso, o senhor está me dizendo o quê? Que o senhor não acha uma boa solução essa? Não, acho que é uma excelente solução. A única coisa que eu acho que o Conselho Federal de Medicina poderia ter avaliado melhor, ou é uma cena dos próximos capítulos, é que nós vamos ter que reavaliar o momento, talvez, em que a cirurgia metabólica vai ter que ser indicada. Teria sido melhor mais cedo. Os melhores resultados são com pacientes recém-diagnosticados. São com pacientes que têm preservação ainda de células produtoras de insulina no pâncreas. Pelo que eu estudei, quando essa cirurgia, descobriram a cirurgia bariátrica, por questões de guerra, você é obrigado a cortar o estômago das pessoas, eles perdem peso, descobriram que ela fazia esse efeito em relação aos diabéticos. E daí começou aquela história, mas realmente essa história de perder peso ficou muito mais interessante do que deixar de ser diabético. Exato. E a cirurgia bariátrica veio por aí. Mas essa ideia de que curaria, ou pelo menos tem mais chance de curar diabetes antes, é mais interessante. Então, o senhor recomendaria isso? Seria, na verdade, o próximo capítulo. Existe uma guerra muito grande, uma briga muito grande entre clínicos e cirurgiões, porque, na verdade, o clínico quer tratar, ele quer o paciente para si, e o cirurgião, na verdade, advogando que a cirurgia deve ser a primeira escolha para esses pacientes que se encontram nesse perfil. Acho que isso ainda vai dar muita polêmica. Posição? Eu, sinceramente, diante de tudo que eu já estudei, Vera, eu acho que a cirurgia metabólica, ela em algum tempo, talvez em 10 anos pelo menos, ela já vai estar se encaminhando para um primeiro estágio já do tratamento do diabetes. Tamanha eficácia que nós temos de remissão e de melhora das comorbidades, principalmente de evitar que o paciente diabético morra de comorbidades cardiovasculares. 70% a 80% dos pacientes diabéticos falecem por comorbidades cardiovasculares, que poderiam ser perfeitamente evitáveis se houvesse um tratamento mais intensivo ou mais incisivo na perda de peso e diminuição da resistência insulínica. O que nos remete a um outro problema. Como é difícil, e aí a Carolina entra na história, como é difícil perder peso, mudar hábitos alimentares, e uma pessoa que tem uma espada na sua cabeça, que pode morrer, ela vai continuar comendo e engordando. O que é isso que nos leva tão longe, Carolina? A mente, né? Na verdade, o emagrecimento começa na cabeça. Eu sempre falo muito disso. Na verdade, a gente tem que saber de que forma a gente, como é que eu vou dizer, de que forma, por que a gente quer emagrecer, né? A primeira coisa, a gente nasceu com hábitos, a gente criou hábitos desde pequena, conhecendo, sei lá, a alimentação da nossa mãe, do nosso pai, e de uma forma geral a gente recebeu aquilo. Depois a gente até sabe o que a gente deve fazer, mas não é tão simples assim, porque formação de hábito é uma coisa muito difícil. É bem complicado mesmo. Porque esses pacientes de diabetes 2, eles engordaram ao longo da vida. Eles não têm, eles adquiriram a diabetes, não é isso? Eu queria chamar a atenção, por favor, falando um pouquinho dessa questão de hábitos, para a quantidade de obesidade infantil que a gente está nesse momento. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de obesidade infantil. O senhor está vivendo isso no seu consultório? Sim, eu vejo com muita frequência pessoas que, na verdade, transmitem ou, na verdade, apenas servem de exemplo. Então, mães que muitas vezes acham que não tem problema, eu estou comendo errado aqui, o filho está de olho. Criança copia comportamento. Então, é muito, muito típico se observar que esse tipo de comportamento se perpetua também com as crianças. Então, se o pai e a mãe acham normal ou natural pularem o almoço, pularem o jantar, comerem um biscoito ou trocarem o almoço, você pode ter certeza, tomar refrigerante todo dia,
abrirem mão de refeições para trocar por um doce. Esse tipo de comportamento, a criança, você não precisa, o que eu digo, Vera, assim, é que eles não precisam falar nada. Com a criança você não precisa repetir. Não. um Os exemplo, filhos né? não Eles fazem copiam o que a o gente comportamento. diz. Os filhos fazem o que a gente faz. Exatamente. Né? O problema é o seguinte, a gente não fez curso de medicina. A gente não estudou nutrição. A gente mas- não sabe. A verdade é que a gente não sabe. Quer dizer, a gente não pode achar que os pais e as mães são tão mal intencionados que alimentaram a gente mal. Eles não sabiam. Não Claro, é se tudo tem com um boa conhecimento- intenção. Até porque a gente tem uma sensação de que a gente está privando a criança de alguma coisa, né? Ah, tadinha da criança, tá todo mundo tomando refrigerante na festa, eu não vou dar refrigerante pro meu filho. Mas o exemplo em casa é fundamental. E assim, eu não atendo criança, mas eu vejo muito que o erro, muitas vezes, está na alimentação do pai e da mãe. E aí, se ela cuidar da dela, isso reflete na alimentação da criança, isso é muito claro. Agora, tem que ser uma coisa em conjunto. Já vi muita mãe falando, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Mas ela come. Como é que você fala Não para uma tem como. criança que ela não vai comer e você vai comer? O senhor não acha que é um problema de saúde pública? Acho. E como é que a gente Perfeitamente. resolve? Acho que o Como é que a governo- gente resolve O com... governo, na verdade, poderia fazer muito mais. Eu digo que a indústria de alimentos, Vera, ela é muito mais nociva do que a nossa própria indústria do cigarro. Eu acho que é Porque mais a nocivo indústria- que a indústria de armamento, porque é uma a indústria arma de que estão dando. cigarro, ela foi rotulada, primeiro, o aumento do imposto em cima do cigarro, ele foi colocado 10 vezes mais. Então, um cigarro, um maço que há 10 anos atrás custava R$3, hoje custa 10. Isso já é um impeditivo para o indivíduo pensar 2 vezes se ele vai gastar metade do salário dele com cigarro. Segundo, atrás do cigarro tem aquela campanha que se diz o que é aquilo causa. Muito bom, né? E no alimento? Alimento não tem. No alimento, a indústria de alimento, ela pinta o rótulo de verde, diz para você que escreve uma palavrinha lá chamada fit, ou fitness, ou light, Ou zero, Light, ou light. sem ser, muitas vezes sem ser. E acha bom. E o governo lava as mãos. Agora o Chile aprovou uma lei, o Chile, que é um país aqui vizinho à região aqui, e que tem uma legislação muito parecida, um jeito de encarar o mundo muito parecido com o nosso. Ele aprovou uma legislação de tarja preta nos alimentos. Este alimento contém quantidades altas de gordura. O outro, este alimento contém quantidades altas de calorias. Para que o consumidor pense algumas vezes antes de comprar determinado produto. Então, acho sim que é um problema de saúde pública que precisa ser enfrentado pela sociedade civil, pelas instituições organizadas, mas também pelo governo brasileiro. Com certeza. Que precisa regulamentar de maneira mais enérgica a Essa indústria de alimentação alimentos. industrializada que a gente está consumindo. Com Vamos lá, certeza. Carolina. Certeza. Agora, o que a gente deve comer no verão? Fruta, fruta, fruta? Fruta é uma boa, né? Fruta, verdura, legume, beber muita água, né? Para começo de conversa. E industrializada é exatamente aquilo que a gente deve evitar, né? E comida pesada, porque... Mas olha só, uma lasanha congelada é tão prático, é tão barato. prático, e muito prático. Além do que, é uma delícia. Eu não concordo. Eu também não. Mas é. E eu conheço muitas pessoas que comem isso no almoço. E isso é um horror. Isso devia ser proibido, Carolina? Assim, eu acho que a pessoa ela pode consumir desde que ela saiba do risco que ela está correndo, né? Então, eu acho que a população é muito educada, não sei se o doutor Poetro concorda, a saber que a gordura faz mal, mas não que o excesso de Essa carboidrato... gordura faz mal? Eu não concordo, nem toda gordura, Pois é. né? Então, mas as pessoas têm muito medo da gordura, consomem pouca gordura e consomem muito carboidrato. Então, tem gente que acha que comer creme cracker no trabalho é maravilhoso. Canso de receber cliente e fala, não, eu como super bem. Eu como salada com legume quiche. Quiche é o padrão ouro. Não, mas quiche é farinha de trigo com gordura, né? Hidrogenada, muitas vezes, margarina. Frequentemente, né? É hidrogenada. E aí as pessoas acham que é uma refeição maravilhosa, super leve. Então as pessoas ainda não têm entendimento o que é uma refeição leve, né? Por exemplo, um exemplo comum é achar que de noite é maravilhoso comer um sanduíche. A gente também estava falando sobre isso. Não, maravilhoso é você comer comida de verdade, né? Você comer comida que você compraria numa feira. Isso sim é saudável, né? Quanto menos industrializado a gente conseguir consumir, melhor é para a nossa saúde, não tenha dúvida. A gente está falando de querer ter vitalidade, de querer ter energia, de querer
ter um corpo magro, de ser saudável, né? Esses 5 passos aqui são seus? O que é os 5 passos? Como o máximo que puder, tendo o conceito comida de verdade. É você isso? Não é? Deve ser. 5 passos tem a Evite minha ao cara. máximo o consumo de açúcar. Veja só. Acho que é você sim. Exatamente. Vê só se não é. Eu adorei. Em vez de ser 12 passos, são só Não tenha 5. medo das gorduras Já melhorou bem? naturais. Isso. Esse negócio do café da manhã também é bem legal, né? Porque a gente acaba negligenciando muito o café da manhã Tem gente ou que comendo não pão. come. E E comer. você não gosta de pão. Não, depende do caso, né? A nutrição funcional, já chegando lá, ela tem uma pegada mais holística e entende que se um alimento não faz bem para você, não tem por que você insistir nele. Então, você pode se dar super bem com pão e eu posso ter uma relação péssima com pão. Tá. E aí, quando você não se dá bem com o alimento, ele nunca vai ser fonte de nutrição para você. Mesmo que seja um pão integral, ele vai ser fonte de inflamação. Então, eu tenho muito paciente que, por exemplo, tem muita queixa intestinal por causa de consumo exagerado de pão. Come pão de manhã, come pão de noite, troca o almoço por pão. E isso é por causa do glúten, não é? Também, Porque parece você pode que sim, comer né? pão de arroz ou pão, se você fizer o pão. Eu não Se gosto você fizer das uma farinhas. tapioca. Eu prefiro as farinhas que não sejam de carboidrato, né? Que sejam farinha de grão de bico. Enfim, a farinha de arroz é bem próxima da farinha de trigo. Tá. Mas o glúten acaba sendo E um farinha de vilão. mandioca? Também, mas tem que... Também você não gosta? Sendo carboidrato, tem que observar sempre. Tá. Depende da... Quais são do as outras objetivo. farinhas? Tem farinha de grão de bico, que é legal. Tem farinha de amêndoa, que nada mais é do que você triturar amêndoas, né? Tem muita receita de bolo. Aveia também é carboidrato. Mas é um carboidrato que tem fibra, né? A gente está falando de Ah, uma outra linha de carboidrato. Então você tem que ter fibra. Tem que ter fibra. É bom ter fibra. Eu substituí o pão por tapioca, tem 2 anos. Legal. Pois é, mas ela não gosta de Mudou. tapioca. Não, eu o meu gosto, lado dependendo do baiano objetivo. falou mais alto. É. E aí, teve mudanças, né? Eu perdi 10 quilos, não só com isso, Eu como perdi com os hábitos. 5 quilos depois que eu diminui trigo, né? E muitos dos meus pacientes também, porque ainda tem um porém. Quando você consome um alimento que não te faz bem, que te inflama, você não perde peso. Você tem muito mais dificuldade em perder peso, né? Então, quando você tira aquilo que te incomodava, que te atrapalhava, que te inflamava... Quais são os sintomas de uma inflamação alimentar? Então, são várias, né? Você pode... Tem aquelas pessoas que ficam ruborizadas, né? Que são vermelhinhas, não sei se você conhece alguém. Intestino preso também é bem comum, né? Claro que a gente está falando de coisas muito Não, muito genéricas, porque, na verdade, quando você pega o paciente, você tem que estudar tudo direitinho. A nutrição funcional, ela se apega a sinais e sintomas, né? A pessoa normalmente recebe um questionário de sinais e sintomas e ela coloca como é que tá a unha dela, como é que é o intestino dela, se ela tem gases, se ela tem enxaqueca. O quadro mais comum da nutrição funcional é enxaqueca e intestino preso. Tá. E coisas de pele também, psoríase, dermatite, é bem comum. Essas estão me perguntando aí, se essas farinhas, tipo farinha de amêndoa, não são muito caras. Então, tudo depende, né? Depende da forma que você vai usar. Eu, por exemplo, comprei um pão sem glúten há 2 semanas e eu não como pão todo dia e não como 4 fatias de pão por dia. Normalmente as pessoas que reclamam que é caro são pessoas que comem pão o dia inteiro. E aí fica realmente comprar... 1 quilo de farinha, fazem um pão assim Fazer gigante. pão de farinha de amêndoa 5 vezes por dia vai ser um pouco caro, não tenha dúvida. E esses casos de diabético, você encontra muitos também? E você Eu consegue tratar? O tratamento é basicamente o mesmo de uma pessoa que quer emagrecer, né? Enfim, você tem que lidar com carboidrato do bem, né? Então a gente está falando de raízes, coisas com fibra, frutas que têm mais fibra. E tem que trabalhar essa coisa do ganho de peso, porque normalmente são pessoas que têm o peso alto, né? Mas normalmente, eu até estava falando com o Pedro, eu atendo pouca gente obesa, né? Eu atendo pessoas que querem perder, em tese, 10 quilos, pessoas que vêm com enxaqueca, bem a linha da nutrição funcional mesmo, o intestino preso, enfim, eu trabalho bem com essa área de... Porque você acha que os obesos, eles já quase desistiram, é isso? Não. De se reeducarem, é isso? Não, eu atendo muita gente que chega no consultório e fala assim, olha só, Pedro, eu vim aqui, mas eu não quero ouvir a palavra cirurgia bariátrica. Eu quero tentar, eu quero saber o que você pode me ajudar em termos de orientação, do que eu devo fazer, se existe alguma medicação que eu possa usar, mas eu não quero partir para o tratamento cirúrgico. Eu atendo pacientes, você fala assim, paciente com 110 quilos, não, eu tenho pacientes com 188, pacientes com 195 quilos no consultório. Não, 110 o Pedro não estaria nem gordo. Você, que é muito alto. Não é Então, tanto eu peso acho assim, que homem as pessoas alto. não desistem, não desistiram. Depende da não. proporção, As pessoas, né, de gordura. na verdade, tem dificuldade. Eu acho que o grande papel meu, da Carolina, é justamente
incentivar. Eu digo a eles que eu compro a Reeducar, briga, né? mas que eu quero a resposta e eu cobro o retorno. Eu Eles cobro, sofrem pra caramba, né? São Sofrem. pessoas que sofrem muito. Sofrem. Né? É Sofrem brinquedo, porque não, a gente. Vamos sociedade fazer um é- intervalo? A gente volta já já. E voltamos com o Sem Censura. Deixa eu pedir para a Camila as perguntas e os comentários de vocês. Olha, Vera, tenho aqui um comentário, uma pergunta da Ana Cepires. Ela pergunta: gostaria de perguntar para a nutricionista se comer algo em excesso e ficar com dor de cabeça é caso do alimento não ser bom para mim. E ela quer saber o seu Instagram para ela poder te seguir. Que ótimo. É sim, a enxaqueca de fato ela tem essa questão e tem uma relação bem próxima com trigo, ovo, até derivados de leite. Você não gosta de ovo, não? Não, adoro, como Ah, todos bom. os dias, Ah, mas bom. é aquilo que a gente falou. Se esse alimento não cai bem em mim, se eu ficar insistindo Você gosta nele... de queijo, Carolina? Gosto. E essa coisa da dieta com os tipos sanguíneo? Desculpa essa pergunta. Ah, tem Existe tem isso? uma relação, Dependendo do tipo sanguíneo, você tem que ter uma dieta ou outra? É uma É coisa, verdade. a gente Parecendo faz meio uma hindu esse mesclagem, negócio. assim, mas Não é uma meio coisa... hindu isso, não? A gente não é só isso, né? A gente tem que olhar todas as outras variáveis, mas tem seu sentido em alguns momentos. Tem mais Viu? pergunta aqui, Vera, do Alexandre. Ele gostaria de saber, ele ouviu dizer que a beterraba tem um tipo de açúcar que não prejudica os diabéticos. Ele pede para esclarecer melhor. E aí eu abro a pergunta aos dois. Tem um tipo de açúcar, Que não Não faz mal aos prejudica aos diabéticos. é um vegetal que tem fibra, né? E se você comer com moderação, é maravilhoso. É perfeito. Diabético pode comer beterraba. Sim. O diabético, na verdade, ele, né? Não sei se o doutor Pedro Pode comer concorda. açúcar. O diabético ele não está proibido de comer açúcar. Se você for ver Exatamente. a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, a dieta do diabético ela é com 60% de carboidrato. Mas é o que a Carolina falou, são carboidratos do bem. A beterraba seria um deles. O açúcar, quando ele é mais natural e menos processado, melhor ele é. ainda. É só uma questão de quantidade, né? De como você vai arrumar isso no seu prato. E tem mais uma pergunta aqui da Vivi. Ela pergunta o que eu, como consumidora, devo fazer ao achar rótulos que estão enganando o consumidor. Eu acho que a primeira coisa é denunciar, né? A gente não sabe o que fazer, né? Eles são respaldados A gente podia por até fazer algumas um programa regras. com Anvisa, essas coisas, para saber se a gente... Para quem a gente denuncia, né? Acho que, na verdade, Eles são deveria ser o respaldados por Procon. algumas regras, né? Então, por exemplo, se eles botarem uma porção pequena, sei lá, um biscoito recheado, e tiver menos de 1 grama na porção, eles podem dizer que aquilo é isento de gordura trans, por exemplo. Exatamente. Isso é muito ruim, né? Porque Gente, quem pode come comer um 3? biscoito recheado por década. No máximo. É melhor não comer, sinceramente. Porque senão vai fazer mal, não é isso? Doutor Fernando Bicudo, é um prazer tê-lo aqui como presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quais são os seus planos para 2018? Bom, com certeza tirar o municipal da crise, né? Fazer com que os bailarinos resgatem a sua autoestima, esperando que seus salários sejam regularizados e colocá-los no palco fazendo o que eles gostam de fazer, que é cantar, dançar, tocar. Nós temos que fazer com que... Eu acho que alguém disse que uma cidade sem música é uma cidade sem alma, né? E nós, sem o Teatro Municipal, o Rio de Janeiro está com a sua alma muito apagada machucada. e muito triste, né? Quantos É a nossa- funcionários vocês têm no Teatro Municipal? Nós temos mais de 500. É muita gente. É. Que estão sem salários desde novembro de 2017, é isso? Não. 2017 foi aqui atrás. Tem o 13º do ano passado, aliás, É, de 2016, Ah, que não foi pago. Tem o salário de novembro, o salário de dezembro e o 13º de dezembro. tá. Quer dizer, são 4 salários e nós estamos com muita esperança, né, promessa do governador de que isso será regularizado. Agora que foi assinado o contrato em Brasília, e ele disse que até 21 de fevereiro que esses salários deverão estar regularizados e que a partir daí estaremos recebendo regularmente. Maravilha. Se dia Espero 21... que isso aconteça com toda certeza, porque é um drama sem precedentes que nós passamos esse ano, algo que
não só teve problemas financeiros gravíssimos para os funcionários, as pessoas, os técnicos, os artistas, mas também a questão da autoestima, né? As pessoas foram para fora do Brasil, tivemos artistas que foram trabalhar em casa de família, tivemos que distribuir bolsas. E bailarino não pode perder 6 meses da sua vida. Não, né? não Porque ele pode. perde a forma física, quer verdade. dizer, num minuto. É que nem criança que cresce. Como é que você está vendo, Fernando? Você já foi diretor do Teatro Municipal. Você conhece aquela casa? Estava lendo a respeito de uma declaração da Ana Botafogo, porque ela foi convidada, ela disse que não, e ela disse que quando eles convidaram você, que você citou, ela disse que bom assim, a gente vai poder ajudar o Fernando, que é isso que elas precisam. Foi muito... Você pegou já o Teatro Municipal em crise. Essa crise é sem precedentes? É uma coisa horrorosa? O que É uma você crise fez naquela diferente, né? É uma crise diferente. Quando eu entrei no Teatro Municipal a primeira vez, em 84, o teatro estava com as suas contas fechadas, sem verba, telefone cortado, e aí não era um problema de salários, era um problema de verbas de produção e falta de condições técnicas do teatro, que estava muito... Quebraram equipamentos, rasgaram cadeiras, enfim. Era um momento diferente. Foi aí que eu imaginei e sugeri para o Darcy Ribeiro e da Lau Ascar que fosse feita a Associação de Amigos do Teatro, e aí nós conseguimos trazer recursos da iniciativa privada e conseguimos reabrir o teatro sem verbas do governo. Né? E eu tenho a alegria de que nesses 5 anos que eu tive na direção artística do teatro, eu jamais empenhei ou usei 1 centavo de verba do Estado. Isso foi uma alegria muito grande, que me deu muita liberdade de poder fazer muitas coisas, né? Agora é diferente. As contas estão pagas, quer dizer... Não... Agora o governo tem pago, toda a Secretaria de Cultura e o secretário conseguiu pagar as contas todas, mas estamos dependendo, nós temos recursos, temos regularizado o Fundo Estadual de Cultura, que é algo que não estava regulamentado, e nós temos agora a capacidade de produção e de pagar nossas contas, mas o salário nós não podemos pagar com verba de patrocínio, não podemos, porque isso são o orçamento do Estado. É outro segmento, então a gente não pode usar um recurso para outra coisa, né? Agora, o teatro ele vai sair dessa crise, se Deus quiser. Esperamos que estamos trabalhando. Eu fiz um colegiado artístico para podermos democratizar mais a decisão artística. A minha presidência é uma presidência absolutamente democrática, porque eu conheço todo mundo. E lá no teatro nós fomos uma grande família. E é isso que a gente quer. Eu quero restabelecer uma irmandade do belo. A gente tem que ter mais amor, mais carinho, mais afeto, mais compreensão, mais harmonia, porque isso nós precisamos para a criação artística. Quer dizer, quando você está falando isso tudo, eu suponho porque o clima deve estar muito negativo, então. Isso. Quer dizer, as pessoas estão muito descrentes de uma solução possível, é isso, né? E nós estamos agora, apesar de... Eu estou confiante de que as coisas vão acontecer. Agora, evidentemente, para isso, não é só uma questão de confiança. Tá, né? Qual é o seu colegiado? Eu tenho Ana Botafogo e Cecília Kersh no balé, tenho Tobias Volksmann na orquestra e o Pier Francesco Maestrini na ópera. Né? E são... eu diria que os melhores do Brasil nessas áreas, né? São pessoas top, né? E que tem sido muito prazeroso. Nós já tivemos, hoje, terça-feira, por exemplo, foi dia de reunião do colegiado. Já tivemos reunião semana passada. E amanhã vamos continuar, porque eu tive que sair mais cedo para vir ao programa. Claro. Mas vamos continuar amanhã fazendo uma programação para o teatro, com os pés no chão, mas com a cabeça nas nuvens. Você já pensou em quê para esse ano? Pensamos em óperas, balés e concertos. Óperas, balés? Óperas, balés Concertos, e concertos. tudo com S? Tudo com S.
Ótimo. Com muita qualidade, muita excelência, valorizando o artista brasileiro, mas pensando também em trazer atrações internacionais, fazendo parcerias com nossos grandes teatros no Brasil, tanto São Paulo quanto Rio, nós estamos buscando parcerias, né? E também com companhias internacionais. E essas parcerias nós vamos anunciar, evidentemente, a partir do momento que o teatro estiver regularizado, aí nós vamos entrar a todo vapor com todos os anúncios de todas as parcerias, de todas as programações. Quer dizer que se no dia dos 21 setores. o Pezão não tiver pago o salário de todo mundo, você volta aqui, que aí todo dia você volta aqui e diz assim, por favor, governador, vamos pagar o Não, pessoal mas ele municipal. sabe, está todo mundo muito confiante. O próprio secretário, ontem, o secretário Leandro Monteiro, que é empenhado, ele era o sub do André Lazzaroni, que foi quem regulamentou o Fundo de Cultura, a gente deve isso a ele, né? Estamos todos muito empenhados. Esse ano que vem, esse ano agora, de 2018, vai ser um ano de grandes realizações, eu tenho certeza. Não, você esteve aqui com o André, Sim. no momento em que ele estava justamente, acho que o Heller também teve, enfim, para falar justamente do Teatro Municipal, e você veio dar força ao Lazzaroni, inclusive. Eu acredito, o André, ele é um grande trabalhador, e ele fez muito pelo teatro durante essa crise. Teve momentos que ele conseguiu regularizar algumas coisas, o teatro funcionou apesar da crise, né? Ele funcionou, mas sem salário Não chegou a um tem ponto que não tem que como. não Eu tinha conheço condições. funcionários lá, é muito doloroso. Não tinha condições. Vai dar certo. Vai dar Pedro, certo. em vez de, você pode se encaminhar com o seu lindo violão, plugá-lo, Claro, entendeu? E cantar alguma música para terminar o programa? com o maior prazer. O que você acharia que você ia terminar cantando o quê? Eu fiquei com vontade de tocar uma música que foi recém-lançada pelos Tribalistas, e essa coisa de composição, que você falou, da curiosidade, é uma parceria com o Pretinho da Serrinha, com o Carlinhos, Brown, a Marisa e o Arnaldo. E essa, ao contrário de Velha Infância, ela saiu de uma vez, eu toquei melodia para o Pretinho, ele simplesmente, vamos dizer assim, psicografou essa parte da letra inteira de uma vez só, a gente se olhou, estávamos num saguão do hotel em Lisboa. Se chama Aliança. Ok, então deixa eu me despedir aqui da Carolina, do Fernando e do Pedro e de vocês que nos acompanham de casa. A gente segue no Facebook e vocês vão ouvir agora Pedro Baby. Do jeito que sonhei, quem sabe ser seu par perfeito e te amar do jeito que eu imaginei. Ao dobrar a esquina, atrás de uma cortina, me perder no escuro com você. O fogo na fogueira, o seu beijo e o desejo em seu olhar, as flores do altar. Eu e Grinalda, lua de mel, chuva de arroz e tudo depois. Damas de honra pegam um buquê, ninguém mais feliz que eu e você. Mas se um dia eu te encontrar do jeito que sonhei, quem sabe ser seu par perfeito e te amar do jeito que eu imaginei. Um arraso esse menino. Maravilhoso. Volta pra cá. E aí, Camilinha, onde estamos? Ao vivo, continuamos no Facebook agora. E aí a gente tem um comentário aqui do José Almeida, ele comentou:
Impressionante. O Pedro tem a voz do Pepeu, a cara da Baby e o talento dos dois. Muito legal. Sabe que eu estava achando o contrário? Você está cantando agora e está dizendo, gente, não é que ele parece com a Baby? Ele parece, sim. Não, então ele diz a cara da Não, Baby. não, era o contrário, eu estava pensando o contrário. Eu digo, ele parece com o Pepeu, ele tem um pouco a doçura da voz da Baby. Não tem um pouco? Não tem muito Tem com a voz muito. da Baby? O jeitinho, né? Aquela Dani, coisinha. Rara. Não tem jeito, né? Não dá pra fugir. E aí o Antônio Luiz Neto, ele pergunta, Pedro, como você vê o futuro da MPB? Olha, eu sei que não está tão fácil assim de propagar a MPB hoje em dia por conta da forma com que as coisas estão sendo feitas e o tipo de música que está sendo mais, vamos dizer assim, divulgado, onde tem mais na televisão. Então é um pouco mais difícil realmente que a gente tenha uma renovação da MPB como foi nos anos 80, nos anos 90. Mas eu tenho fé que grandes artistas, que grandes melodistas, letristas, que sempre irão surgir esses talentos e que esses talentos vão buscar as referências que são importantes para eles e a gente vai ter essa renovação natural, talvez não de uma forma tão grande quanto foi no Brasil nas últimas 3, 4 décadas. Eu tenho esperança, assim, né? Não dá para... Fernando, você que esquecer. conhece música como ninguém e que não, como não faz música, pode falar... Você não acha que a música brasileira Eu faz faço também, música, né? Eu até compus uma ópera. É verdade, né? Catirina, a ópera Boi. Eu já orquestrei Orfeu e Eurídice de Gluck com o maestro Davi Machado. Eu sou muito curioso, sabe? Mas eu belisco aqui Você é e modesto também. Olha só, você não acha que a música brasileira continua maravilhosa, magnífica, tão fantástica quanto ela sempre foi, não? Me perdoe, mas eu não concordo. É mesmo? Não concordo, não é elitismo, mas eu acho que nós perdemos a qualidade. Jura? A qualidade, o fato de, sabe, sem críticas nenhuma, mas nós tivemos a MPB, eu concordo com você, né? É a alma do povo brasileiro, é de uma forma, você vê a bossa nova, né? O romantismo, a música do brasileiro, né? Você ouve a música de 10, 15, 20 anos atrás, os tribalistas, os novos baianos. Gente, e os tal, tribalistas era desde mais agora. Brasil. Era 15 mais anos o Brasil. primeiro álbum. Né? Mas, gente, Agora quando a gente pensa no que está sendo apresentado hoje, isso não é a alma do Brasil, gente, pelo amor de Deus. É engraçado. Perdão, não é elitismo, não. Eu não sou contra funk, nem punk, nem nada disso. Mas não é uma coisa... Eu espero que seja passageiro. A Dorina comentou samba apenas. A Dorina, que veio aqui ontem, comentou samba. Pois é, o samba, tá lindo o samba, eu não sei Mas não. não está valorizado. A quantidade Aí é que de tá. atenção, sabe, que se dá A uma mídia coisa, não né? está valorizando a verdadeira música brasileira. Esse é o problema. É a questão de marketing. Sim. Eu acho que estão querendo Quer dizer, eu também gosto de funk, popularizar, né, barateando que a coisa, entendeu? Eu acho que a música está no momento. Eu acho que você é a prova viva disso. Não, você, mas ele entendeu? é exceção. Não é exceção. Ele faz música. Ele faz Faz. música. Mas gente, a gente traz aqui pessoas ótimas, Olha, fantásticas. eu tenho assim, um exemplo da minha família, por exemplo, meus irmãos, que são 5 ou 6 anos depois de mim. Eu não tenho nada contra nenhum estilo de música. Eu acho Nem eu. que todo mundo deveria ter o seu espaço, só que eu acho que não é tão democrático a mídia, como ele está falando. Existe uma tendência a se divulgar mais um tipo de música que tem a ver com comportamento, não assim com a música em si. Então isso dificulta que se propague a MPB, que se propague todos os estilos de música e que isso chegue na nova geração. Meus irmãos, por exemplo, que são 5, 6 anos mais novos, por conta da geração deles ser o boom do DJ, eles não se tornaram músicos, eles se tornaram DJs e produtores de música eletrônica. Fazem música maravilhosamente, é um trabalho que eu adoro deles, mas eu já vi que a influência do músico já não chegou neles. É diferente, assim, é a evolução natural também das coisas, do mundo, da tecnologia que vai afetando.
mas realmente tem pouco espaço para tocar, então acaba que você também não tem acesso a um artista. Tem muito mais gente tocando. Tem muito mais gente tocando. A internet ajuda, mas ao mesmo tempo não filtra. E acho que isso, de alguma forma, também... Assim, você quer ouvir uma música nova, tem lá 1 bilhão de músicas novas. Tem música boa ali, tem música não tão boa. certeza. Mas como é que você chega ali? É difícil hoje em dia. E a mídia em si está mais direcionada a um estilo, a uma coisa de comportamento. Essa queixa é antiga, todo mundo sempre se queixa da mídia. Isso é complicado. A mídia é sempre culpada. Não mas pode eu perder a digo, não. esperança. Eu acho que isso se aplica a todas as artes, praticamente. Eu acho que nós estamos... o pessoal fala que é a anti-arte, que é a anticultura, e nós estamos anti. E temos que estar a favor do belo, entendeu? Onde é que se encontra o belo aí na história? O belo foi desvalorizado. A estética foi desvalorizada, a harmonia foi desvalorizada. Eu acho, o sentimento. Eu acho que a verdadeira... Porque há tanta violência no mundo que isso influencia as artes. Então, as artes são fruto dessa sociedade que nós estamos vivendo, destruidora. É verdade. E muito negativa para as crianças, na minha avaliação. Esse é um problema muito sério. Porque se aplica à música, se aplica ao teatro, se aplica ao cinema, à alimentação, em tudo isso. Né? Pobres crianças. Pobres crianças mesmo. Ok. Eu dou graças a Deus na época que eu nasci, vivi os anos dourados. Você tem toda a razão. As crianças de hoje, os jovens de hoje, têm uma vida muito mais dura do que você teve, muito do que eu mais tive. dura. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Manuel Félix, perguntando para o Fernando. Estar à frente do Teatro Municipal no atual momento é uma verdadeira batalha. O que te motiva nessa nova empreitada? E a Baixada Fluminense terá mais oportunidades com você? O que me motiva é o amor. O Teatro Municipal é um templo. Eu estou no Teatro Municipal, frequento o Teatro Municipal desde os 6 anos de idade. E eu cresci lá dentro. O Teatro Municipal eu diria que é a cereja da cultura brasileira. É o principal usina de criação artística. Ele já foi um dos 5 melhores teatros do mundo. E é muito triste você ver ele em crise. Então, para mim, é uma obrigação para mim, emocional, quer eu estivesse lá ou não, eu sempre estive dentro do Teatro Municipal. Mesmo quando eu não estava no teatro, mas eu sempre tive, os meus amigos estão lá dentro. O sofrimento deles eu acompanhei do lado de fora. E agora ter sido colocado como a pessoa responsável por resgatar o teatro dessa crise, para mim é algo que eu não fugiria jamais dessa luta. Por mais difícil que seja, eu não tenho medo de desafios. E eu acho que as pessoas me incentivaram a que eu realmente poderia contribuir, né? Acho que pela idade também que a gente vai adquirindo, né? Você é muito novo ainda. Certas experiências, né? De ter Mas a experiência é importante, sim. Resolvido a crise da USB, ter resolvido a crise da USB 2 vezes. Em 1989, que eu fui convidado para ser diretor artístico, depois criei a Ópera Brasil, e agora, quando teve a crise dos músicos em 2011, ter dirigido o Teatro do Maranhão, o Arthur Azevedo, começando do zero e aprendendo o ofício do que é fazer um teatro de excelência e acabar sendo reconhecido pelo New York Times, pelo melhor teatro da América Latina, que o New York Times classificou, primeiro teatro multimídia do Brasil. Então, eu acho que agora eu tenho uma contribuição a dar, né? Com a mesma humildade com que eu entrei quando fui convidado para ser diretor artístico do teatro, aos 38 anos de idade, e eu me achava um guri, eu disse assim, gente, quem sou eu para ser diretor do teatro, né? Então, eu me dediquei de corpo e alma porque eu tinha que vencer a mim mesmo, né? E fiz uma gestão que, em retrospectiva, foi muito positiva e foram anos muito bons para a cultura, para a nossa cultura, né?
Então agora eu acho que eu tenho muito mais condições de contribuir do que eu tive nos anos 80. E isso as pessoas me incentivam, dizem, Bicudo, você tinha que voltar para o teatro. Todo mundo falava isso para mim. Mas tudo tem sua hora, a hora chegou. Maravilha. Maravilha. Temos mais dúvidas a respeito da alimentação. A Keila Alves Bezerra, ela pergunta, pede para falar sobre alimentos proibidos para quem tem estatiose. Não sei se é Esteatose. Isso, Esteatose. exatamente, era isso que eu quis dizer. Eu? Os dois, um é médico, outro... Na verdade, a esteatose hepática ela é uma condição clínica que é vulgarmente conhecida como gordura no fígado. Gordura no fígado. Ela é uma condição que está associada, na verdade, ao excesso de peso. Então, carboidratos, respondendo a pergunta, carboidratos complexos em excesso, fast food, refrigerante, alimentos processados de uma maneira geral que vão levar a um ganho de peso, estão proibidos, além de outro vilão de quem tem esteatose hepática, que é a bebida alcoólica. Existe a esteatose hepática ou esteatohepatite não alcoólica, que é a mais comum, que está associada ao ganho de peso, e existe a esteatose hepática alcoólica, que é comum em indivíduos que fazem uso costumais de bebida alcoólica diariamente. Então, respondendo à pergunta, bebida alcoólica e alimentos de Isso, feitos com emagrece muito que sai essa gordura, não é isso? Exatamente. O melhor remédio para a esteatose hepática é perder peso, é fazer atividade física e controlar a alimentação. E aí, a Márcia Matos, ela pergunta, fazer dietas com produtos da Herbalife é correto? Vou deixar para a Olha, Carolina. depende, né? O que é Herbalife, gente? É aqueles shakes? Isso. São shakes. Então vamos fazer a proposta- pergunta sem marcas. Esses, né? São shakes emagrecedores. Shakes emagrecedores, que tal? Então, tem que ver o que tem dentro desse shake, né? Em tese, se ele tiver algum teor de fibra, enfim, mas eu não acho adequado você substituir uma refeição que seria nutritiva, né? Uma proteína, uma salada, um legume por um shake, né? Não sei o que o doutor Pedro acha. Eu não acho uma boa. Não pertence à nutrição funcional que Eu acho que em casos bem extremos, assim, né? Pessoa que não tem tempo para nada, não tem tempo para fazer uma refeição direita. Uma vez ou outra, né? Uma vez ou outra, mas... E até porque dá para você fazer seu próprio shake, né? Compra uma proteína, bota uma aveia, pede um suco de fruta na loja do lado. Não acho necessário. Não acho nutritivo nem necessário, não. E a Sônia Faria pergunta sobre comprimidos. Tomar alcachofra em comprimidos é realmente bom? Para quê? Para emagrecer, acredito. Assim, Ela não disse, né? Então, mas emagrecer, a gente fala sempre daquele combo, né? Atividade física, alimentação e o resto é o resto, né? Mas eu acho que a Tem- gente insiste em Em shakes, que em achar um comprimidos. atalho, né? Em atalhos, exatamente. Tem assim, a gente pode usar alguns alimentos aí, uns superfoods legais, mas na verdade essa dupla é fatal, né? Atividade física e alimentação. Tem uma pergunta aqui sobre a cirurgia bariátrica. É da Catarina Mendonça. Ela gostaria de saber se a cirurgia bariátrica tem pessoas. Ela comenta que tem pessoas que fazem e depois ficam mais gordas ainda. Ela pergunta se tem mais de um tipo de cirurgia bariátrica e pede para falar sobre o balão gástrico. Pergunta se é eficaz. Então, primeiramente vou responder sobre o balão gástrico. O balão intragástrico, ele tem sido utilizado, Vera, como uma modalidade de tratamento para se perder peso. Ele é colocado, existe um balão que é insuflado e que você ocupa, é um estímulo, na verdade, mecânico, em que você ocupa um espaço dentro do estômago e não deixa espaço reservado para absorção. Ele é utilizado para pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica. Ele não é esse festival que a gente está vendo aí de colocar balão intragástrico para emagrecer 3 quilos para o casamento da prima. Exatamente. Isso não tem o mínimo propósito, não tem regulamentação em cima disso, mas infelizmente é feito. Respondendo a outra pergunta, existem tipos diferentes de cirurgia bariátrica? Sim, existem diversos tipos de cirurgia bariátrica que vão combinar procedimentos restritivos, ou seja, procedimentos em que você diminui o tamanho do estômago, com procedimentos desabsortivos, em que você, dependendo do tamanho do corte do intestino que for feito, ou da derivação do intestino que for feito, você vai causar maior ou menor desabsorção de alimentos. Então, existem diversos tipos e modalidades de intervenção cirúrgicas.
A cirurgia mais comumente feita é a conhecida como bypass, ou interposição ileal, em que você faz um corte, uma gastrectomia, deixa o reservatório do estômago com uma média de 50 a 100 ml e leva um pedaço do intestino lá de baixo, chamado íleo, até a anastomose, ou seja, até a comunicação direta com essa bolsinha do estômago. Essa é a cirurgia mais comumente conhecida como cirurgia de Capella, que foi o cirurgião italiano que desenvolveu essa técnica. Ai, ai. Mais alguma pergunta? Não, por hoje é só. Gente, então deixa eu agradecer de novo Obrigado. ao Pedro. Muito obrigado, querida Carolina. Espero que você volte várias vezes. Fernando e Pedro, vocês de casa, a gente volta amanhã às 5 da tarde. Amanhã é Quarta-feira. quarta-feira. Eu acho que